Galerinha, tranquilidade? Bom, continuando nossa aula, a gente parou daqui, né, da estrutura política brasileira, falando dela numa perspectiva inversa ao modelo inglês, né, já que no modelo inglês a estrutura do parlamento acontece de baixo para cima, na estrutura política brasileira vai acontecer de cima para baixo, né? Quem vai controlar todo o processo vai ser o poder moderador. E o objetivo é isso, né? Uma espécie de criar um equilíbrio de gabinetes, visto que de uns 40 gabinetes durante toda a história do Império, você tem aí quase 21 formado por portugueses, ou conservadores, melhor falando, e o restante sendo formado aí por brasileiros, né? Então você vê que tem um equilíbrio aí de uma disparidade mínima, mas que o sistema ele vai ser bem equilibrado. O objetivo disso é tentar fazer com que o poder moderador seja constantemente conclamado a participar, né, ou a resolver essas questões, beleza? E agora a gente vai tentar entender, por exemplo, a cabeça a mentalidade da estrutura política brasileira. Bom, sabemos que é uma estrutura econômica fundiária, baseada na exportação, e se mantém ainda quase como os laços ou lapsos do período colonial. Então você tem aí uma espécie de força que busca a manutenção dessa estrutura e ao mesmo tempo você tem vindo da Europa lá, vindo dessa classe média intelectualizada, vindo da própria economia brasileira, um reforço para a modernização. Então isso é uma questão importante porque alcança os nossos aspectos culturais atuais, assim, que existe no Brasil uma luta constante, uma dicotomia constante entre tradições e progresso. A cabeça do brasileiro ela transita entre essa ideia de manter como está e tentar evitar a todo custo a mudança, ou tentar se apegar, ou tentar aceitar, ou tentar se colocar na ideia do progresso, ou dos avanços e assim por diante. Vocês devem reparar, isso acontece na questão de direitos de minoria, questões de modalidades de família, modalidades de contrato, até mesmo modalidades de casamento. Existe no Brasil uma mentalidade assim de que tudo no passado era melhor, né? E aí o passado vai se descolando do presente, a galera começa a ter uma certa nostalgia, né? E toda mudança ela tende a ser freada, assim. Eu falo isso porque eu percebo nos meus próprios alunos, até vocês, assim, que às vezes se dizem progressistas, às vezes falam assim, vamos mudar de sala. Ah, não, professor. Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, não, professor. Vamos fazer não sei o quê. Ah, não, professor. Então, assim, tendemos a negar um pouco as influências do progresso, né, ou as mudanças que é possibilitada a partir do progresso. Isso envolve novas tecnologias, envolve tudo, né, porém, demoramos e à medida que a gente vai aceitando, começa a criar o que a gente vai chamar do povo brasileiro. Então, por isso acreditou-se muito tempo assim, que videogame estragava a televisão, que a culpa de tudo é das tecnologias, das novas tecnologias e tudo mais. Então, ver-se o problema constante no progresso. Então, assim, isso é bem do período colonial. E também vai vir do segundo reinado, beleza? Então, a marca da economia, da cultura, das tradições do Brasil no segundo reinado é o que a gente vai chamar de imobilismo, beleza? Então, você tem as elites agrárias que vão buscar o viés tradicionalista de produção, o viés tradicionalista de desenvolvimento, o viés tradicionalista de organização política. Enquanto você tem aí as mudanças acontecendo no cenário mundial, novas ideias sendo pulverizadas no cenário mundial e sendo constatadas constantemente, né, em choque com esses mecanismos de tradição, ou que visam as tradições, beleza? Então, mesmo quando acontece a mudança, ou se ela acontece é porque essa tradição ou essa visão tradicional ela foi impossibilitada de freá-la, beleza? Então, quando acontece, por exemplo, as leis de terras, quando acontece, por exemplo, a questão da abolição da escravidão lá na frente, quando acontece a inserção de um sistema financeiro em São Paulo, quando acontece o surto de industrialização, então tudo isso vai acontecendo num cenário onde ele é impossível de ser freado, porém quem vai desenvolver esse processo vai acabar sendo as elites, ou seja, o radicalismo nessas transformações elas vão ser suavizadas. Então, quando acaba a escravidão no Brasil, por exemplo, ela não acaba a partir do protagonismo da luta, do movimento negro, mas sim dos donos de escravos. Então, quem vai decidir sobre o fim da escravidão seriam os donos de escravos. Quem vai decidir sobre os aspectos das mudanças e tudo mais seriam essa elite agrária tradicionalista. Então, hoje no Brasil, quem decide sobre reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma contra a reforma, como é que fala? Contra a corrupção, por exemplo, são pessoas que estão atreladas ou que não desejam de fato a mudança. Então seria mais ou menos esses mecanismos freadores que permanecem na estrutura política do Brasil
de maneira constante. Por isso é interessante a gente entender, porque a partir daí a gente vai entender a arte, a partir daí a gente vai entender a cultura, a partir daí a gente vai entender as nossas tradições, as nossas referências religiosas e assim por diante. Se a gente vai estudar lá na frente, na República, a gente vai estudar a Semana de Arte Moderna. A gente vai ver que no primeiro impasse, né, no primeiro momento que os artistas envolvidos nesse movimento colocam seu rosto à tapa, a sociedade paulista acabou vendo isso com maus olhos, chamou-se de psicodelia, chamou-se de tudo, menos de arte, né, porque eram coisas novas sendo realizadas no ambiente tradicionalista, beleza? Então essa é a cabeça essa é a coluna vertebral na qual vai se fixar as balizas das estruturas que envolvem o Brasil e o povo brasileiro, beleza? E quando a gente fala de economia, nesse cenário, a gente falou de um problema sério. Né? Desde quando a gente era colônia, o Brasil teve por objetivo uma espécie de saque jurídico, né? E toda a estrutura política do Brasil era organizada para saquear o Brasil, para arrancar os recursos naturais e encaminhar até Portugal. Os portugueses não gostam dessa palavra, né? Para eles, o Brasil pertencia a Portugal. Era como se estivessem saqueando o próprio território. Mas só que não. Uma estrutura colonial, uma visão mais ampla, você tem aí um cenário de exploração, onde essa exploração visava o enriquecimento da metrópole portuguesa. E significou em violência, significou em depredação, todos os aspectos que a gente é hoje, né? De problemáticos e não problemáticos, né? E aí eu lembro uma vez numa conversa do Twitter, né, se me permite falar no vídeo, um português falando, mas graças a isso vocês falam português, né? Grande coisa, né? Então a gente precisa ficar usando legenda para tudo, porque quase nunca o pessoal traduz as coisas para o português. Então, assim, não ajudou muita coisa aí, essa questão de falar português, né? Tudo mais. E olha lá que nosso português acabou sendo mais legal, pelo menos eu acho, mais legal que o deles. Mas tirando isso aí, né? Pula essa parte do vídeo aí quem quiser, né? No contexto econômico, você tem a boa parte dessa estrutura mantida. O Brasil ele funciona, né, numa perspectiva de buscar o capital no mercado externo, né, no mercado estrangeiro. Para isso vai continuar produzindo matéria-prima, né? Isso se mantém também. Os pequenos surtos de industrialização não foi o suficiente para manter a necessidade básica do Brasil em questão de produtos industrializados. Então ainda a economia brasileira permanece primária. Né? O setor produtivo brasileiro ainda é forte no setor primário. E aí o Brasil, durante a sua independência, ele passa por uma grave crise econômica. A gente viu lá atrás que o primeiro reinado entrou numa dívida externa para pagar a independência e o seu reconhecimento. Né? Ao mesmo tempo que o algodão, o açúcar, o tabaco, o charque, o ouro, todos eles estavam esgotados. Lembrando também que todas as capitanias antes da independência se endividaram a partir da reconstrução do Rio de Janeiro como sede do Império Trabalhino. Então você tem um cenário de crise constantes aí, ó, que acentuou ainda mais a desigualdade social, e o projeto de Brasil criado com a independência não teve nenhum cuidado em tentar resolver isso. O objetivo, como eu falei para vocês, era salvar as elites ou associar-se às elites e intercalá-la ao poder. Beleza? E a partir da regência, enquanto o Brasil passava por uma grande convulsão, se permanece, né, depois com a abdicação de Dom Pedro I, então você vê que esses cenários de crise eles são agravados, né, e as revoltas regenciais ainda adelongam essa crise. Com essa crise financeira, você tem população lutando, você tem as elites lutando, e à medida que isso vai acontecendo, somente uma elite vai sair ganhando, ou vai conseguir sair próspera desse processo, que é o baronato do café. A galera do café ela começa a encontrar mercados, e o café ele vai se tornando famoso e amplamente divulgado, né, numa perspectiva quase como se fosse iluminista. Inclusive é considerada a bebida do iluminismo, né? Você tem um livro, né, que deixa eu só ver o autor, que eu sempre esqueço o autor, chamado A História do Mundo em 5 Copos. Só ver o autor para você aqui. História do Mundo em 6 Copos aí, ó. Já pulei um copo aí. Que aí acho que é Tom Standard. Então esse cara ele escreve esse livro que ele faz uma espécie de analogia, né, ao progresso humano a partir de 6 bebidas, né? E uma dessas bebidas é o café, que ela está ligada à Revolução Industrial e está ligada ao iluminismo, está ligada às ideias, está ligado ao estímulo, está ligado ao trabalho. Então, como tal, a Europa começa a se tornar uma grande consumidora de café, e o café brasileiro ele adquire uma pureza, um sabor extremamente forte.
né, e agrada o paladar do europeu e também vai agradar o paladar dos Estados Unidos, que nesse mesmo contexto vai estar se desenvolvendo, o norte está se desenvolvendo, e estão já quase tipo às vésperas de uma grande rebelião, de uma grande guerra civil aí que a gente vai falar mais para frente, o que o Carlão já deve ter falado com vocês aí no início da unidade, beleza? Então o café ele começa a ser amplamente produzido e, como eu falei para vocês, a base da produção do café também barateia ele no custo do mercado internacional. Que, inclusive, é a partir dali que você tem aí o carro-chefe do Brasil, 20% do PIB. É essa elite que vai estar viajando para a Europa, que vai também estar trazendo boa parte das tecnologias, a partir da mentalidade, até das obras de arte que acontece lá, aqui para o Brasil, que aí você tem um cenário de estagnação cultural, né, devido à dificuldade de se estabelecer contato com os polos, né, produtores do que seria essa cultura que o Brasil tanto almeja e busca, né? E aí essa elite que vai estar interpretando e trazendo aqui para cá. A economia brasileira, como a gente falou, é voltada para o exterior, beleza? E vai ser dois polos essa economia cafeicultora. Lembrando que a agricultura ela não dá certo na natureza. Então, o café é um produto africano que, por sua vez, se adaptou ao Brasil. E aí, como tal, baseou-se a produção da mesma maneira que se produzia a cana-de-açúcar e outros derivados, né? A partir da monocultura, a partir do latifúndio e a partir do trabalho escravo. E é nesse momento, por exemplo, que o Vale do Paraíba inicia uma produção predatória, né? Usava-se, empregava-se pouca tecnologia, não havia um espaçamento curto entre as covas de café, produzia sem respeitar de fato o descanso da terra, e a partir do momento que o Brasil ele vai ter conflitos com a Inglaterra em relação à escravidão, o Vale do Paraíba vai se dar ao fracasso por se manter em bases tradicionalistas, que a gente falou lá atrás, beleza? Só que antes de falar isso, né, você tem uma última revolução acontecendo em 1848, que é a Revolução Praeira, praticamente fruto de um processo de desigualdade social latente em Pernambuco, acumulação de terras, contra a monarquia, e premiava as revoltas liberais, inclusive, quando aconteciam as revoltas socialistas, ou as ideias socialistas inflamando a Europa, as ideias liberais acabando com o absolutismo na Europa e tudo mais. Aqui no Brasil você teve a Revolução Praeira, né? Praticamente tem até um quadro interessante sobre isso, que fala sobre a família Cavalcante, que é um dos maiores monopolizadores de terra da região, e eles dizem o seguinte, assim, que quem viver em Pernambuco não há de estar enganado, ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Ou seja, ou você pertence à família Cavalcante ou você é explorado. Seria mais ou menos nessa perspectiva. E aí foi um dos últimos episódios de violência envolvendo aí o Segundo Reinado numa perspectiva vertical, já que não houve outro grande levante durante o governo de Dom Pedro II, levante armado da população contra a estrutura do governo. E aí foi resolvido de extrema violência e também serviu como uma espécie de alavancada para mostrar a preeminência do poder de Dom Pedro II sobre a própria população. Então ele usou como exemplo, uma espécie de exemplo prático de chutar o cachorro morto, para evitar outras pontas soltas que pudessem estourar no Brasil enquanto ele resolvia todos os problemas de ordens econômicas aí, beleza? E é nesse momento também que acontece a inserção de um tributo para a economia brasileira, que seria para tentar alavancar a indústria brasileira, chamada tarifa Alves Branco, né? Porque com essa tarifa Alves Branco, os produtos importados se tornariam mais caros do que os produtos nacionais. O objetivo era tentar estancar a sangria do nosso dinheiro, do dinheiro brasileiro indo para a Inglaterra, e ao mesmo tempo tentar limitar o mercado estrangeiro à economia interna e fortalecer a indústria nacional. E aí a Inglaterra ela revidou essa lei, ela forçou, tentou prejudicar a economia brasileira, onde dói mais, né, na lógica da escravidão, criando uma lei abolicionista no Atlântico, chamada Lei Bill Aberdeen, né, que seria uma proibição do tráfico negreiro no Atlântico para tentar evitar o fluxo de escravos indo para a América, para as Antilhas e para a América do Norte. Né, a partir da Inglaterra teria capacidade naval para combater os navios negreiros, e a partir do momento que os navios negreiros eram apreendidos pelos ingleses, eles aprendiam o capitão e a tripulação levava até a Inglaterra, deveria, né? Lógico, já explicar que isso não tem nada a ver. Eles levariam até a Inglaterra, enforcariam essa galera lá e afundariam o navio e soltariam os africanos, né, apreendidos como escravos, de volta aos seus territórios. Só que isso quase nunca acontecia.
né? E evidencia também a prática predatória dos ingleses, né? De impedir esse tráfico negreiro, mas com o objetivo de encarecer essa mão de obra na Europa ou na América, para que tornasse a necessidade de buscar o trabalho livre como a única alternativa. Né? Então os ingleses eles não estavam preocupados. Eu já ouvi gente falando, eles eram humanistas, porque eles eram protestantes. Não, os ingleses eles não havia preocupação dos ingleses com as vidas humanas ali, né? Havia preocupação com a economia. Então, por isso o combate no tráfico negreiro ali, em maioria parte deles, eles afundavam os navios com todo mundo lá dentro, né? Então não estavam nem aí. E aí acabou-se com o tráfico negreiro no Atlântico, mas não acabou-se com a demanda com a escravidão. Então, havia essa necessidade de escravos ainda na economia brasileira, o que encareceu esses escravos, né? E forçou, aliás, e tornou-se o tráfico negreiro atrativo. Que aí o tráfico clandestino, os caras levavam até a região do Nordeste, principalmente na costa da Porto de Galinhas, como era chamado, como uma espécie de pseudônimo para a entrada desses escravos que viriam da costa dos africanos, ou desculpa, da costa dos escravos, região de Angola. Aí traziam uns escravos ali com o pseudônimo de galinha para abastecer o mercado brasileiro e a economia brasileira, beleza? E Dom Pedro II, para tentar se alinhar de novo com os ingleses, uma postura de aliança, criou a primeira lei abolicionista do Brasil, chamada Lei de Eusébio de Queiroz, ou Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico, porém proibia o tráfico no Brasil, porém não proibia o tráfico interno. Isso quer dizer o quê? Regiões onde a necessidade de escravo eram maiores, começou a pagar mais caro, principalmente na região do café, do Vale do Paraíba, por exemplo, começou a se pagar mais caro por essa mão de obra, e aí as regiões internas, onde o trabalho escravo era menos necessário, começaram a fornecer para a região do litoral, região do sudeste, beleza? O valor do escravo chegou a atingir a 4 vezes mais o seu valor antes da lei de Eusébio de Queiroz. E mais, né? A população de desculpa, a população afrodescendente feita como escravo era decrescente, devido a alto índice de mortandade, né, devido ao trabalho excessivo e tudo mais, e também devido à baixa taxa de natalidade. Então se tornava cada vez mais difícil utilizar o trabalho escravo no Brasil, a partir da Aberdeen, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, e a partir aí dessa dinâmica demográfica negativa. Porém, ainda o trabalho escravo era utilizado. E utilizado amplamente em todas as atividades que envolvem trabalho, beleza? Só que aí você tem aí uma perspectiva já de uma população livre, que já conquistou sua alforria, conquistou sua liberdade, já tem filhos nascendo livre. Então, assim, a dinâmica populacional brasileira está mudando aqui. A população afrodescendente brasileira está se ingressando nas engrenagens sociais a partir daqui, beleza? Enquanto o Oeste Paulista, para conseguir se adaptar a essa nova ordem econômica, se baseou-se em ideias mais progressistas, utilizava-se a prática da policultura para tentar contornar a infertilidade do solo, praticava o latifúndio, porém racionalizado, e abria-se mão da mão de obra escrava devido à dificuldade de se obter essa mão de obra, para se lançar a mão de uma nova mão de obra, a mão de obra italiana e alemã, né, que eram países em crise devido ao seu processo de unificação, que poderiam ser atraídos aqui para o Brasil para ingressar na lógica do café, coisa que a gente vai explicar melhor na próxima aula. Beleza, pessoal? Então é isso. Próxima aula a gente continua a partir do Oeste Paulista e vai pela Mauá, vai até onde a gente conseguir. Beleza? Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tô morrendo de saudade. Tchau, tchau. Tamo junto sempre.